Fala pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai construir do zero a ideia dos plexos braquiais. Tá? Deixa eu pegar aqui a nossa primeira parte. Então, para começar, o meu raciocínio é o seguinte: eu vou pegar e vou desenhar aqui, ó, 3 listas grandes desse lado. Só afastar um pouquinho aqui. Três listas grandes desse lado aqui. Vou pegar essas 3 listas grandes e vou colocar aqui do lado. Pronto. Essa primeira lista aqui, pessoal, vai ser o nosso tronco. Já essa segunda lista aqui, ó, vai ser os nossos fascículos, tá? Aqui a gente vai ter o nosso tronco superior, o tronco médio e o tronco inferior. Aqui a gente vai ter o fascículo lateral, fascículo posterior e aqui o nosso fascículo medial. Vou até dar uma afastada aqui nesse aqui, ó, para ele ficar mais para lateral. Esse aqui vai ficar mais para posterior. Então, é melhor voltar. Beleza. Então é isso aqui, tá bom? Então, agora a gente vai desenhar as raízes. Uma vez que eu formei os troncos, tronco superior, tronco médio e tronco inferior, eu vou começar a formar aqui as raízes. Então essa aqui vai ser a raiz de C5. Raiz de C5. Essa aqui vai ser a minha raiz de C6. Essa aqui vai ser a minha raiz de C7. Essa aqui vai ser a minha raiz de C8. E aqui vai ser a minha raiz de T1, tá bom? Entre essas raízes aqui, a gente vai ter as nossas vértebras, certo? Porque sai dos espaços intervertebrais. Aqui, ó, vai ser minha vértebra C4, porque C5 sai abaixo de C4. Aqui vou ter minha vértebra C5. Aqui vou ter a minha vértebra C6. E aqui vou ter minha vértebra C7. Repara que C7 acontece meio que uma anomalia, entre aspas. Porque C7 sai aqui em cima e sai também aqui abaixo de C7 o C8. Só que C8 a gente não vai ter uma vértebra C8. A gente já cai aqui para T1. Beleza? Então muda um pouco esse cenário, essa parte aqui, ó. E aqui a gente vai ter o T1. Então acima de T1 C8, que a gente não tem uma vértebra cervical C8, mas a gente tem um ramo nervoso aqui, uma parte, uma fibra nervosa que é o C8. E aqui abaixo de T1 em diante, as vértebras elas vão sair aqui de baixo. Aqui seria T2, as vértebras, os plexos vão sair aqui de baixo. Tá? Então aqui a gente vai ter os ramos cervicais do plexo braquial. Aqui o C5, C6, C7, C8 e o T1, tá bom? Deixa eu botar aqui, vou tirar essa parte para não ficar confuso. Então aqui as nossas raízes. Agora eu vou desenhar os nossos ramos posteriores aqui, tá? Então uma vez que eu formei as raízes,
gente vai ter os ramos que são os posteriores. Então, eu vou pegar esse ramo posterior e eu vou ter aqui essa divisão posterior. Esse aqui vai ser o nosso fascículo posterior, que a gente tinha falado aquela hora. E aqui a gente vai ter a nossa divisão posterior, que sai do fascículo posterior e se conecta a todos os outros troncos. Se conecta ao tronco. Se conecta ao tronco superior, que está aqui. O nosso tronco superior. Se conecta ao nosso tronco médio. E se conecta ao nosso tronco inferior. Tá bom? Beleza. Agora, a gente vai ter também essa parte aqui, ó, que é as nossas divisões anteriores. Esses que estão em laranja são as nossas divisões posteriores. Agora eu vou desenhar as nossas divisões anteriores. As divisões anteriores é o seguinte, ela sai aqui, ó, do nosso fascículo lateral, aqui, nosso fascículo médio, vou colocar os nomes aqui rapidinho, aqui o nosso fascículo, vou colocar em branco para não ficar diferente, deixa eu colocar em branco, pronto, aqui o nosso fascículo lateral, porque imagina, pessoal, que o braço está aqui, ó, o braço da pessoa está aqui, certo? Por que ele é chamado de lateral? Porque ele está mais próximo aqui da lateral. Se a gente formasse uma linha aqui, ó, que é a lateral da pessoa, aqui está o coração, que é medial, certo? Aí aqui está a lateral. Esse aqui vai ser o posterior, porque ele vai lá para trás. Então, desenho aqui um triângulozinho, se fosse desenhar um triângulo. Então, se fosse fazer isso aqui, ó, fazer um corte aqui para a gente ver, aqui no meio estaria o osso. Aí aqui, ó, o fascículo lateral, ele desce aqui, ó, para ficar aqui na lateral. Fascículo posterior fica aqui posterior. E o fascículo medial corre aqui pela parte medial. Ele fica mais medial, no caso. Entendeu? Por isso que tem essa diferença. Aqui de lateral, aqui de posterior. Posterior. E aqui o nosso fascículo medial. Já na questão dos troncos, a gente tem um tronco superior, um tronco médio e um tronco inferior. Mas por que isso faz sentido? Porque a gente está vendo aqui as vértebras, a altura. Então a gente está vendo uma questão de altura, uma altura mais superior, uma altura média e uma altura inferior. Já que não, a gente tem que ver essa parte do braço em si, entendeu? Da pessoa. Então aqui a gente está olhando muito para a questão do braço. Aqui é o dedo, né? Entendeu? Então essa parte mais lateral, aqui mais medial. Aí aqui, ó, desce para lateral, aqui desce para trás e aqui desce para o lado. Acho que deu para entender esse detalhe. Uma maneira mais racional de analisar isso aí. E aqui vai ser nosso desenho de novo. Fascículo posterior. Fascículo médio. Aqui vai ser o tronco superior. Tronco médio. E aqui, tronco inferior. Beleza? Agora a gente vai só unir os pontos aqui. Fica bem tranquilo. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Essa cor aqui. Beleza, ó. Tô dizendo agora de divisões anteriores, tá? Divisão anterior. No fascículo lateral, sai duas divisões anteriores aqui, ó. Que vem pra cá, que se conecta ao fascículo superior e fascículo medial. Já a divisão posterior, que fica mais aqui embaixo, ela sai aqui, ó. Sai do fascículo medial. Ela vem aqui, ó. Entendeu? Aí agora a gente formou
as nossas divisões anteriores, que está aqui em verdinho. Divisão anterior. E a gente formou também as divisões posteriores, que estão aqui, ó. Divisões posteriores, que estão em laranja. Tá? Beleza. Agora a gente vai ver os nervos. Quais são os nervos que saem aqui desses fascículos? Para memorizar, eu gravei assim, pessoal. Aqui eu vou formar um pontinho. Na ponta também eu vou formar isso aqui. Beleza? E aqui no meio, vou formar isso aqui. Pronto. Deixa eu só redesenhar aqui. Pronto. Aí o que faltou? Faltou a perninha desse aqui. Então, beleza, a gente vai aqui, ó. Começando de cima. Esse aqui vai ser o nosso nervo, músculo, nervo músculo cutâneo. Aqui vai ser o nervo axilar. Aqui vai ser o nervo radial. Repare que o radial e o axilar eles saem completo, eles pegam todas as fibras. 15 1. Aqui, ó, a parte posterior aqui, ó, as divisões posteriores, e sai aqui do fascículo posterior. Tá? Tem esse detalhe aqui que a gente falou na aula específica do nervo radial. Beleza? Então ele pega todas as fibras e as divisões posteriores aqui. Beleza. Aí esse aqui de baixo vai ser o ulnar. Nervo ulnar. Mas são 5 ao total. E até agora só tenho 4. Eu tenho um que é o músculo cutâneo, o axilar, o radial e o ulnar. Quem é que está faltando? Aquele que fica no meio. O nervo mediano. E aí? Quais são as perninhas que estão faltando aqui pra gente também? São justamente essas perninhas aqui, ó. Das pontas. Então essas perninhas vão vir aqui e elas vão se juntar para formar o nosso nervo mediano. Pronto. Agora a gente finalizou aqui. Nervo mediano. Aqui a gente finalizou o racional do plexo braquial. Beleza? Então, sem dúvidas. Tronco superior, médio, inferior. Aí a gente começou a falar dos fascículos lateral, posterior e medial. Fez esses círculos aqui. A gente falou das raízes, C5, C6, C7, C8, C9, com o racional que sempre a raiz vai ser isso aqui. É como se a gente tivesse 2V. E aqui uma partezinha no meio. Aqui vai ser C5, C6, C7 isolado, C8 e T1. Beleza? Então, certinho. Aí formou o tronco. Tronco superior, tronco médio, tronco inferior. Aí do tronco sai a divisão posterior, que forma o fascículo posterior. Então, o fascículo posterior ele pega toda a divisão posterior. Depois a gente tem a divisão anterior, que está em verdinho aqui, que vai pegar o tronco superior e o tronco médio aqui, vão se ligar ao fascículo lateral. E aqui no tronco inferior vai sair uma parte da divisão também, no fascículo médio. Porque são 3, pessoal. Alguém ia ter que ficar com um a mais. Tipo, aqui o fascículo lateral ele pegou 2 ramos. Porque não ia ter como dividir um para cá de novo. Senão não ia ser 3 divisões posteriores. Aí iam ser 4 divisões anteriores e 3 posteriores. Então não ia dar. Não ia colar isso aí. Então por isso que o lateral acabou ficando com um a mais.
Tranquilo? Então é isso. Acho que esse racional aqui a gente meio que fecha os ramos terminais, né? O racional, os ramos terminais aqui dos, do nervo do plexo braquial. Então, qual o aprendizado que a gente tira disso? A primeira coisa que a gente vê, a gente desenha aqui as seis barrinhas azuis que estão aqui. A gente define que isso aqui vai ser o tronco superior, tronco médio, tronco inferior. Aqui é o fascículo lateral, fascículo posterior e o fascículo medial. A gente começa a ver as raízes, que forma tipo um V. Formei as raízes, liguei aqui. Depois eu vou conectar isso aqui e fazer as divisões. Fascículo posterior, vamos pegar toda a divisão posterior, então é fácil, só desenhar fascículo posterior. Depois a gente pega o tronco superior e o tronco médio e junta no fascículo lateral. E aí vai sobrar um, né? Que são 3 divisões posteriores e 3 divisões anteriores. O que sobra a gente joga aqui para o fascículo medial. Aí depois a gente faz o mesmo esquema que a gente fez para as raízes aqui nas pontas. Entendeu? A gente pega as pontinhas, pega as pontas e a gente faz o nosso vizinho. Aqui, ó. Pega a pontinha. Tu cria um ramozinho aqui, ó. Todas as pontas. Faz isso aqui. Aí vai nomeando. Vai faltar um. O que faltar é o nervo mediano. Só fazendo aqui. Pronto. Aí ficou aqui o nervo. Aqui o nervo mediano. Aqui o nervo axilar. Nervo radial. E aqui o nervo ulnar. Então com isso a gente não precisa ficar decorando aquele negócio. Ah, tu desenha aqui, aí aqui em cima vai o X, aqui embaixo vai não sei o que, aí tu acaba se confundindo todinho. Então aqui fica bem mais tranquilo, eu acho. Fica mais racional para te ver também, de conseguir imaginar, conseguir pensar e aprender realmente esse assunto aí. Até a próxima.